Olá, meus amigos da internet, tudo bem? Estamos chegando com os nossos assuntos de hoje aqui no nosso Dia a Dia. E claro, o assunto principal não poderia ser outro senão as manifestações que aconteceram ontem em todo o território nacional. Aliás, manchete dos principais jornais que circularam ou circulam hoje pelo Brasil. O estado de São Paulo, por exemplo, está com manchete: governo enfrenta protesto nas ruas e pressão no Congresso. O Globo do Rio de Janeiro, mais de 200 cidades têm atos contra cortes na educação. Folha de São Paulo, atos mobilizam 170 cidades contra arroxo na educação. E os jornais aqui da terra, a Gazeta de Taubaté e o Vale, trazem como manchete: protesto contra cortes no ensino. São idiotas inúteis, abre aspas, hein? São idiotas inúteis, retruca Bolsonaro. O presidente Bolsonaro ontem usou mais uma vez o seu tom verborrágico, agredindo os manifestantes, o que não foi de bom uso para uma autoridade. O que ficou marcado ontem é que o recado das ruas foi, como em junho de 2013 e em 2015, movimento que derrubou a então presidente Dilma Rousseff, dado. O recado das ruas foi dado. As declarações do presidente ontem soaram desnecessárias, como foram as de Collor de Mello, você se lembra, quando ele convocou a população aí de preto, aí de verde e amarelo para as ruas, e a população foi de preto, numa manifestação contra ele, Collor de Mello. Ou então, Fernando Henrique Cardoso, quando chamou quem se aposentava aos 50 anos de vagabundo. Mais uma vez, o governo mostrou o quê? Falta de comunicação, erro de estratégia. E uma coisa ficou muito clara ontem: adjetivo na boca de presidente é muito perigoso, terrível em algumas ocasiões, como aconteceu com o quebra-queixo do presidente Bolsonaro com a imprensa ontem lá nos Estados Unidos. Chamar os manifestantes de idiotas, inúteis, foi muito pesado, e declarações que não cabem a um presidente da República. O próprio ministro Weintraub não se portou bem no Congresso ao ser questionado aí sobre os cortes que nós já falamos aqui, que são de água, luz, telefone, né? Cortes de despesas discricionais, água, luz, telefone, etc. O ministro justificou o contingenciamento, mas mostrou uma natureza de escorpião, que ataca antes de ser atacado. Não cabe ao ministro de Estado dizer que deputados conhecem ou não conhecem a carteira de trabalho, ou entrar numa discussão como entrou com a deputada Jandira Fegali, falando de comunismo, de bala na cabeça, disso, daquilo ou daquele outro. Esse será mais um problema que o governo Bolsonaro vai ter que resolver. Quem mais uma vez se saiu bem foi o vice-presidente Hamilton Mourão, que vem se mostrando aí ser o mais capacitado para discutir as coisas difíceis do governo federal. O outro assunto que a gente tem que tratar hoje é com relação à iluminação na cidade de Taubaté. Iluminação em Taubaté é ruim, melhorou muito em alguns pontos, é verdade, com as luzes de LED, e agora o prefeito Ortiz Júnior, do PSDB, quer aí fazer um empréstimo de 29 milhões e meio, quase 30 milhões de reais, para trocar a iluminação da cidade. Não sei se é necessário fazer esse empréstimo. Aliás, não sei se é necessário fazer esse empréstimo com a taxa de iluminação que todos nós, eu e você, pagamos todos os meses na nossa conta de energia elétrica. Você não recebe aí a sua conta de energia? Tem lá, taxa de iluminação que você paga todo mês na sua conta de energia elétrica. Então não sei se seria necessário a prefeitura ter mais esse gasto, mais esse empréstimo, seria o segundo empréstimo aí com relação à iluminação da cidade, na administração do prefeito Ortiz Júnior. Segundo o texto mandado à Câmara Municipal, o recurso vai permitir substituir 25.900 pontos luminosos com potências de 150 a 250 watts por luminárias de LED que vão melhorar ainda mais a iluminação na cidade de Taubaté. Volto a dizer, acho que com o dinheiro arrecadado, com a tal da taxa de iluminação, que é pago, porque não tem como sonegar esse valor. Você tem que pagar a sua conta de água, ou melhor dizendo, você tem que pagar a sua conta de luz. Então, todo mês você tem que pagar essa taxa que é repassada à prefeitura da cidade de Taubaté. Então, não sei, não acho bom fazer esse empréstimo, mesmo porque seria mais um gasto que a população de Taubaté estaria pagando através dos seus tributos, através dos seus impostos, com relação à iluminação da cidade.
Um grande abraço, a gente volta amanhã aqui no nosso Dia a Dia.